podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, número 16. Hoje com um convidado super especial, Marcelino Freire e seus amigos, André Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca. João, o que lhe inquietou aí, meu caro, nesses últimos dias? Boa noite, confrades. Sempre um prazer. Não tem como não falar do Sérgio, né? A gente estava torcendo que ele ficasse bem e com muita fé que ele ficasse bem. Infelizmente, isso não foi possível. E depois que eu fiquei sabendo disso no domingo, eu acho que a única maneira, ou a maneira mais bonita que você tem de homenagear um escritor é lendo silenciosamente, né? E eu comecei a reler um monte de coisa do Sérgio e é impressionante como nele a forma curta carrega uns horizontes muito largos, né? Ele vai no limite da experimentação, no limite da existência, no limite da linguagem, do universo. É uma escrita que parece um ateliê aberto, né? Ela é super processual, então você tem também essa espécie de generosidade dele de te convidar para dentro do processo dele, né? E é uma liberdade, ao mesmo tempo, com um rigor formal absurdo. Sim. E uma literatura hiper sofisticada que estabelece uns diálogos poderosíssimos com outras formas de arte e que jamais deixa de ser muito engraçada e divertida, até quando é trágica, ela é engraçada também. E eu acho que o Sérgio Santana, ele era, entre os contemporâneos, talvez o mais contemporâneo. A partida dele deixa a gente meio órfão de presente, sabe? E isso acontecer menos de 30 dias, menos de um mês depois do Rubem Fonseca ter morrido, é um golpe, assim. É a muito gente perdeu cruel. os dois maiores escritores brasileiros vivos, a gente perdeu eles em menos de um mês, sabe? É como se o Brasil tivesse se vingando dele mesmo. É uma coisa que tirando a tragédia geral, né? A tragédia em mortes e a tragédia política e uma coisa alimentando a outra, a gente perdendo essas figuras referenciais para a cultura brasileira tão rápido, né? Muito triste. Sim. André Del Fuego. O Sérgio era uma figura próxima. Eu não era tão próxima dele, eu li o André Santana antes de ler o Sérgio, mas o Sérgio Santana era sempre próximo de amigos próximos, estava sempre presente na vida dos leitores. Uma figura que estava sempre nos eventos literários, que não recusava os convites e que se aproximava muito. O futebol, como espetáculo nacional, como teatro, o teatro é um dos elementos que o Sérgio Santana utilizou na sua obra, no momento em que esse espetáculo nacional também tem suas cortinas fechadas, uma vez que os estádios estão fechados, as cortinas estão fechadas e no lugar do espetáculo nacional há corpos sendo tratados. Ele morreu há poucas horas depois da inauguração do hospital de campanha no Maracanã e que nos últimos tempos esteve muito ativo no Facebook, por exemplo. Então, eu queria deixar de registrar aqui o fato de que a família precisou tirar o perfil dele do Facebook porque bolsonaristas atacaram as postagens anteriores dele contra o governo Bolsonaro. Isso, assim, tá doloroso, entende? Assim, a gente não podia perder a última opinião, assim, as últimas palavras ali, sabe, que sempre foram tão generosas e comentários muito pertinentes, enfim. Queria deixar registrado aqui, mas esse BO. Mauro Damer. Sobre o Sérgio, eu fico ainda com aquele comentário lá que a gente fez nos dois últimos podcasts ali e tal, que era o que me chama a atenção dele esse último conto dele, né? Até porque não era um leitor torcido dele e tal, eu li pouca coisa dele e tal, então, mas aquele aí quando fui procurar encontrei aquele personagem, aquele diálogo com a morte, né? Ele descrevendo a morte como uma dama de branco, né? Andando pela cidade e tal, na pandemia. Então, aquilo me chamou a atenção e tal. Mas, na verdade, eu estava ali ouvindo um pouco o que a Cuenca e a André falaram. Assim, tem uma coisa que é engraçado, que eu também essa semana me chamou a atenção, que em função do coronavírus está ficando evidente um discurso anticientífico, né?
E, de alguma forma, isso é um limite, assim, que a gente viu ali, vai encontra tanto nesse discurso econômico quanto no enfrentamento da pandemia, está ficando evidente. Então, aquilo me dá uma espécie de alento, saber que logo a gente vai ter um ponto de convergência, entendeu? Entre as pessoas que defendem a ciência e os que não defendem, não. Por mais que Então, assim, a convergência, eu vi o Alckmin defendendo a ciência, o Mandetta, entendeu? Então, são personagens que tiveram ali do lado de lá, tiveram ali apoiando o fascismo, esse projeto louco, assim. Então, por mais que a gente que não estava do lado de lá fica chocado ou fica sentido, porque vê tudo isso acontecendo com o Brasil e é capaz de ver um canalha mesmo, como Osmar Terra, que segue na televisão, cara, negando a ciência e a gente vê o jornalismo incapaz de denunciar isso, de evidenciar, né, essa falsidade dele, né? Então aí eu acho que também tem uma coisa que depois a gente pode falar, que eu acho que é um objetivo, é a desconstrução do Brasil contemporâneo mesmo, né? Quando a gente vê o Brasil contemporâneo foi uma construção do século XX, e aí tem os artistas que fizeram isso, escreveram isso na história, assim, né? E esse grupo agora de neofascistas, ele tem esse objetivo claro, né? A pessoa pode morrer, eles podiam não conhecer, eles vão lá poluir o ambiente digital para deixar registrado que é preciso desconstruir isso, né? Então, eu chamo isso como uma desconstrução do Brasil contemporâneo, né? Como um projeto mesmo, se fosse um projeto de desconstruir tudo aquilo que o Brasil construiu desde o pós-guerra, assim, o modernismo. Então, eu sigo inquieto com isso, mas pelo menos eu vejo que agora a ciência pode ser uma medida. Essa semana me deu um alento de que em algum momento vai ter que se discutir cientificamente, cara, entendeu? O que tem que se fazer para enfrentar a morte, para enfrentar a falta de saneamento, a falta de... Sim. E aí também na economia, né? Sim. Marcelino Freire, nosso convidado, seja bem-vindo, meu caríssimo amigo. Eita, amigo, muito obrigado, Paulo Scott, pela primeira vez aqui no De Modo Geral virtual. E a gente está aí muito à flor da sensibilidade, né? Ouvindo o depoimento de vocês e lembrando do Sérgio Santana, e lembrar que o Sérgio Santana morreu trabalhando. Ele morreu trabalhando, ele escreveu até a última hora em que ele pode escrever, assim, mandando contos, estava animado com um conto que tinha acabado. A última vez que esteve em São Paulo foi no dia 3 de fevereiro, ali num evento na Biblioteca Mário de Andrade, um evento até produzido pelo Jorge Alan Filholi, que está aqui, e o Glauber Amaral, e sem que soubéssemos que ali seria o último encontro com o Sérgio Santana. Estávamos lá para abraçá-lo, ele estava muito feliz, ele estava muito animado com uma novela que ele estava prestes a acabar, e creio que tenha acabado essa novela. Aí daí nos enche de muita tristeza, né? Assim, o falecimento dele, do Moraes Moreira, do Aldir Blanc, do Fonseca, o falecimento do Luiz Alberto Mendes, é bom a gente lembrar, um autor aqui de São Paulo, né, que escreveu Memórias de um Sobrevivente, morreu ali, acho que 2 dias ou 3 dias antes do Rubem Fonseca. Muita gente desaparecendo, e o mais triste, assim, isso não é nenhum segredo que eu estou contando, mas é só uma dose de realidade. Eu estava esperando um tempinho para falar com o André Santana por telefone, e quando ligo com o André Santana, ele disse que o Sérgio ainda não tinha sido nem enterrado, isso era uma segunda-feira à tarde, ou seja, tem tudo isso em torno do corpo, em torno de poucas pessoas ao redor do Sérgio Santana, uma pessoa que sempre aglomerou afeto, generosidade. Você vê isso no Moraes Moreira, né, de ali ser enterrado numa solidão, sem que os próprios entes queridos acompanhem. Então, é um negócio, uma tragédia sem medida, sem contar todas as tragédias que a gente está vendo. É uma coisa aí que a gente, para dar conta, né, preciso aí, é muito difícil, muito difícil. Uma coisa que me chamou a atenção foi justamente essa manifestação recente, agora no final da tarde, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que a pandemia tem alta probabilidade de durar de 3 a 4 anos. Isso já gerou uma série de manifestações pelo mundo. Eu pude constatar agora, enquanto eu esperava a abertura da sala.
e nós teremos aí com certeza uma quinta-feira diferente, se isso tudo repercutir da forma como já começou a repercutir agora no final de tarde. 4 anos, você jogar na seguinte perspectiva, algo que a Andrea Del Fuego já tinha dito aqui, né? Você tem uma possibilidade muito grande desse vírus não ser dominado, ele não ser controlado, e tem uma manifestação que veio de um médico da Inglaterra, que é justamente o país mais otimista pelas pesquisas e tal, que vem encaminhando lá, tanto que se apontou a possibilidade de se encontrar a vacina, se tudo der certo, até setembro, dizendo que há possibilidade de recontágio, a possibilidade de não se controlar esse vírus. Então, quer dizer, não é uma nova fase oficialmente se abriu agora, nesse dia de hoje. E outra coisa que me deixou bastante incomodado, e tem a ver com o comportamento brasileiro, foi aqui em São Paulo, 3 ataques a enfermeiros. As pessoas que estão lá num super estresse, voltando para casa, com os seus agasalhos referindo o hospital e com a indicação ali de enfermagem. Uma delas foi hostilizada fisicamente, e pelo que eu soube, 3 tiveram que sair do ônibus, porque as pessoas começaram a atacá-las, dizendo, tem gente contaminada aqui dentro, tem que parar o ônibus para essa pessoa descer. Eu acho que isso mostra muito o temperamento que vem se revelando no país, e o quanto essa base social, esse pensamento, ele acaba dando suporte a um sujeito como esse, porque hoje isso tem tudo a ver com o pensamento fascista mesmo, que é super encantado com essa visão, essa promessa do novo e a promessa de liberdade, né, de rebeldia, como a gente já falou várias vezes aqui, né, a esquerda que deveria sustentar um discurso de revolução acabou compatibilizando perspectivas social-democráticas, neoliberais, e agora vem um sujeito de direita, extrema-direita, na verdade, né, porque não pode nem se atribuir o rótulo de direita, e vem propor aí esse comportamento infantil extremamente perigoso, genocida, e que encontra ecos, né, nas pessoas dentro do ônibus. Meus pais estavam me falando que nos supermercados de Porto Alegre tem pessoas que se recusam a entrar de máscara, e é uma complicação, porque as pessoas dizem que são livres e ninguém pode obrigá-las a andar de máscara. E geralmente são jovens, são sujeitos aí de uma classe financeiramente bem estabelecida. Então é um jogo bastante complicado. Quero muito agradecer aqui a presença do Thiago Medeiros, da Isabela de Andrade, da Semaiá, querida, Lucas Lins, seja bem-vindo, Jorge Filiolini, querido amigo, Adriane Mirtes, Madame Mirtes, seja bem-vinda, e Marcelo da Silva Antunes, seja bem-vindo. Com essa rodada, acabamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, número 16, com a presença de Marcelino Freire e seus convidados. Vamos para o segundo bloco. Até! Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltando com o segundo bloco do podcast de modo geral, onde a conversa fica mais solta, mais caótica. Comecemos por João Paulo Cuenca. Pois é, um pouco em cima do que a Andréa e o Marcelino falaram. Eu ontem entrei na página de Facebook do Sérgio, porque, enfim, esses asnos que andam de 4 com a bandeira do Brasil enfiada no rabo, estavam lá xingando o Sérgio. E eu fui lá e comecei a xingar eles, né? Olha só que maravilha. Discutir com os vermes. E aí hoje eu entrei para ver o que estava acontecendo e não estava mais... Enfim, eu acho que a família deve ter tirado do ar. Tiraram. E é uma pena porque dá para fechar os comentários, né? Mas também numa hora dessa, eu também, se fosse meu pai, eu ia lá e deletava na hora. Mas assim, isso que o Marcelino falou, ele estava escrevendo uma novela, tem um dos posts dele nesse final que ele cita aquele conto do Borges, o Milagre Secreto, que é um sujeito que ao fim da sua vida pede mais tempo para terminar de escrever um livro, né? Ele estava escrevendo essa novela e fica essa dúvida se ele terminou e se ela vai ser publicada. Mas realmente, 2 semanas antes do seu falecimento, o Sérgio estava escrevendo no Facebook,
pedindo o contato do editor da Ilustríssima para publicar um conto na Ilustríssima, né? Tipo, é de uma abertura e de uma generosidade. Tipo, era um escritor que lia a gente, que prefaciava os nossos livros, que era uma troca, assim, e essa fase tardia dele, absolutamente genial, né? Essa coisa é porque não sei se vocês entraram lá, era muito feio ver essas pessoas destilando ódio e ignorância sobre a memória de um grandíssimo escritor, sabe? A gente está vivendo um momento muito deprimente, muito obscuro da história do Brasil, talvez o mais, ou um dos mais, né, mais baixos pontos da história desse país. Né? Bom, Marcelino Freire, você sabe que, antes de tudo, eu sou um leitor da sua obra e gosto muito, aprendo muito com a sua obra e conheço todos os seus trabalhos. E eu queria te perguntar o seguinte, Marcelino, o quanto este túnel no qual nós entramos vai afetar a escrita de Marcelino Freire? Eu aqui em casa eu tenho revirado baús, tenho visto fotografias antigas, fotografias físicas. Até lamentei muito que, por exemplo, eu não tenho uma fotografia física com Paulo Lins, por exemplo. Quando eu digo física, é aquela fotografia que você pega na mão, né? Durante muito tempo a gente foi tirando fotos virtuais. E tem encontrado essas fotos, inclusive de todos e todas que estão, viu? Todos aqui que estão, menos os amigos aqui mais recentes, porque se o Paulo Lins, que eu estou dizendo que eu não tenho é mais recente, vocês chegaram não faz muito tempo. E aí eu disse, caramba, rapaz, e aí me deparo com a Andréia jovem, embora ela seja jovem ainda, com Cuenca, com você. O Mauro, eu não tenho foto também física com ele. Não, o que eu estou dizendo é que eu fui buscar no passado essa espécie de garantia da minha existência agora num presente tortuoso. Né? O futuro, eu não penso nele. Se eu nunca pensava, eu vou dizer assim, eu nunca pensei no futuro. Eu sempre vivi o tempo presente, o momento presente. Se eu pensasse no futuro, eu não fazia balada literária, não teria vindo para São Paulo. É sempre o momento presente, o aqui e o agora. E eu tenho percebido que esse contato com esse passado, que fortalece o meu presente, isso aí tem feito com que eu escreva, no momento, alguns textos muito ligados a uma memória mais familiar, uma memória que também garanta o meu repertório, que garanta a Sertânia que eu deixei, a família que está nesse mesmo momento pandêmico que eu. Então, eu sinto que talvez isso aí esteja carregado de uma certa nostalgia que possa compreender onde que a gente veio parar. Né? Então, acho que a gente nunca vai deixar de escrever, porque sempre vai ter uma estatística que passa pelos estudiosos. Né? Os cientistas sempre terão as mesmas palavras para explicar a pandemia. Em estatística, em números, os cientistas vão mostrar as vacinas, vão mostrar os problemas mais práticos, científicos, etc, 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 etc. O historiador vai ver a questão da economia, da história e tal. E o escritor vai ver aquilo lá, aquelas entrelinhas, algo que só o escritor vai deter o olhar, nessas pequenas solidões. Vai ter sempre alguma coisa que o artista vai dizer que não será consenso. Então, muito bom todos isso. e todas que aí estão, escritores, escritoras, artistas, músicos, compositores, que têm tomado aí o meio aí virtual, com suas lives, suas músicas, suas canções. Nunca vi. Ele é um cara que produz muito, sempre, o Chico César, mas olha as músicas que ele tem nos entregado lá via Instagram, via a página dele, o tempo inteiro produzindo músicas a partir desses sentimentos. Então, o artista vai estar sempre nesse contrassenso, nesse lugar onde nenhum outro pode chegar. Então, eu acho que todos nós estamos lançando o olhar para coisas aí muito, muito particulares e muito universais. Agora você falou uma coisa que eu não tinha me dado conta, incrível que pareça, não tinha me dado conta, que o peso das fotos impressas, não é? Ele é diferente. Isso você tem razão. Muito diferente. A gente viveu durante muito tempo essa pressa virtual, não é? Que é o curioso virtual que nos sustenta aqui, ó. Nesse momento estamos conversando, estamos aqui gravando esse podcast numa plataforma Zoom. Isso aqui é tecnologia, etc. Estamos virtuais aqui, mas há muito tempo estamos muito virtuais. Eu fiquei me perguntando dessa espécie de... que a gente ficou muito no ar, não é?
e a gente se centra, parece que é uma garantia para não enfrentar o presente tortuoso e nem um futuro que nunca houve, né? Sim. A minha palavra está cada vez mais fincada nesse solo. Se eu posso te dizer o que é que eu tenho percebido, é que essa palavra está encorpando cada vez mais em algum lugar de onde ela nunca saiu, mas em certo momento ela ficou muito mais no ar virtual do que no ar real. Embora eu seja um escritor que trabalhe com essa realidade o tempo inteiro, mas estou dizendo de uma espécie de garantia de sobrevivência. Se Muito não bom. temos nada, eu tenho. Então comecei a abrir baús, caixas, reler livros, reler coisas que fazia tempo que eu nem sabia que tinha, me cercar de cartas que eu recebi de escritores, me cercar da existência do Manuel de Barros, que me mandou muitas cartas. Encontrei cartas que não sabia que ele tinha me enviado, por exemplo. Encontrei originais, eu tenho um original impresso, do João Gilberto Noll, por exemplo. Então, tudo isso me deu... E eu sabia que eu tinha, mas ter isso comigo nas minhas mãos me garante ficar em pé. É incrível, né? Mas é um impacto diferente. Sabe que eu contei para o Joca, há um tempo atrás, que eu estava mexendo na minha mudança de Garopaba aqui para São Paulo e eu acabei achando uma pasta onde estava uma foto nossa de Polaroid, eu, você, o Joca e o Bressani, e a filhinha do Joca super jovem, foi do meu lançamento em 2003 na mercearia do ainda Orangotangos, e só foram vocês três, não foi mais ninguém. Você, o Joca e o Bressani, talvez por isso que vocês sejam meus grandes amigos até hoje, vocês três. Só complementar uma coisa da questão física. Eu fui atrás do que eu tive físico no Sérgio Santana. Entre outras coisas, encontrei esse livro que ele considera o melhor livro dele. Ele diz, inclusive na última entrevista ele falou, o Jukebox, né? Jukebox. E que exatamente enviado por ele... De poesia. De poesia, enviado aqui no endereço. Eu até destaquei o envelope que ele mandou, a época eu destaquei e joguei dentro do livro, porque ele fazia isso, mandava esse livro para vários autores e autoras. Então, isso aqui, para mim, me garante que eu não estou sozinho, entende? Esses livros que estão aqui atrás de mim me garantem que eu não estou sozinho, não mexam comigo, não, eu não estou sozinho, entende? Esses livros eles estão dormindo em pé, o livro é vigilante, está dormindo em pé. A hora que eu preciso, todos esses guerreiros e guerreiras vêm me salvar. E eu tenho certeza que o Sérgio Santana será essa força motriz para enfrentar tudo que aí está, inclusive os canalhas que ficam invadindo o Facebook do Sérgio. Os canalhas, todos os canalhas. André Del Fuego. Só para concluir também o que eu havia falado sobre o Sérgio Santana e sobre a violência que foi esse ataque ao Sérgio no Facebook. Em tempos de Covid, a família, os leitores e amigos não podem se despedir do corpo, fazer a última homenagem em presença. E o Facebook, normalmente, e costuma ser um túmulo virtual das pessoas que morrem. É um lugar onde leitores e pessoas costumam prestar suas últimas homenagens e aquilo fica ali. Então, eles nos tiraram isso. Não é pouca coisa. Isso é, assim... Não sei que nome dá isso mais, sinceramente. E aí, uma das coisas, Marcelino, indo para você aqui, mas ainda falando sobre a morte, você tem um traço assim, marcante, um deles, né, que é o humor. O teu humor é sexy. Eu sei que você atrai pessoas pelo teu humor, que é o seu sex appeal, é o teu, sabe, teu sangue mesmo. E aí eu estava mexendo nas minhas coisas aqui hoje à tarde e falei, bom, eu vou comentar isso hoje, né? De uma antologia que foi lançada no dia dos 50 anos da Mercearia São Pedro, que se chama Saideira, o livro dos epitáfios, que é essa gozação com a morte, né? Da Ivana Ruda Leite Finalmente Sem Barriga. A do Reinaldo Moraes, Obrigado pelas Flores, Desculpe Não Me Levantar. E aí, indo para o seu, que eu acho que foi, né, Marcelino, teu último livro, que tem tem contos e tem, assim, o seu livro de ensaios, o seu bagageiro, sobre as oficinas.
E aqui vou ler assim duas coisinhas aqui que quem te conhece já sabe delas assim, mas para quem, enfim, acho que quem vai ouvir esse podcast já te conhece, acho que dificilmente não te conheça, mas isso aqui. Se você não sabe o que está escrevendo, não venha perguntar para mim. Só escreva com palavras que você consiga vestir e sair com elas à rua. Eu não saio com pretérito mais que perfeito pendurado no pescoço. Arara é o único pretérito mais que perfeito que eu uso, mesmo assim, porque é substantivo. E daí vai embora essa tua forma assim natural de ser professor, Marcelino. Mesmo na amizade, você é professor, assim, você nos ensina muito de diversas maneiras e sempre com esse teu humor. E aí eu queria te perguntar sobre a tua relação agora, por exemplo, com as oficinas ou com os leitores. Eu sei que você está agora, você reativou o seu blog, onde você faz uma espécie de bagageiro, não é? Ali falando sobre a escrita e tudo mais. E como que é agora para você, tão cercado de presença, esse mundo virtual nesse momento? Estava pensando sobre os textos, alguns textos que eu produzi na quarentena, e me parece que eles estão esvaziados de humor. Eles estão esvaziados de humor, eles estão aí numa espécie de terreno um pouco fértil para o humor. Embora eu tenha aberto o meu blog, aberto Ossos do Ofídio, e lá, falando sobre tudo, eu já vinha falando, eu fazia meus ensaios de improviso, que eu chamava de ensaio de improviso. Muitos desses ensaios de improviso desembocaram no bagageiro, né? Só que o bagageiro eram frases curtinhas, eu falaria de encontros que eu tive com outros escritores, algumas coisas que eu falo nas minhas oficinas, etc, etc, etc. Aí eu acho que eu reabri o Ossos do Ofídio, pensando aí no que você falou sobre o humor, porque ali eu estou falando sobre a escrita, retomando alguns aspectos enfim, de coisas que eu vejo nas minhas oficinas, que eu leio e percebo. Aí ali eu estou soltando uma espécie de humor, como garantia de que ali eu estou num terreno mais para escritores, né? Um terreno ali mais para quem está escrevendo e se debatendo com a sua escrita. E ali me parece que é onde eu rio um pouco até de mim mesmo, e até desse destino dessa escrita e dessa prosa, né? Então, acho que ali é onde eu estou conseguindo dizer o quanto que não vale nada tudo que nós estamos fazendo, né? O quanto que isso aí não tem um endereço garantido, uma posteridade, né? Eu até há pouco tempo falei que só os privilegiados pensam na posteridade, né? Porque às vezes a gente fala muito quem vai ficar, quem não vai ficar das pessoas que escrevem hoje. Isso é uma discussão sempre muito constante. Então, e aí? Quem é que vai ficar e quem não vai ficar com o que se escreve? Que resposta vocês têm diante do vírus sobre isso? Então, sempre foi um privilégio aqui para dizer que nós ficamos aqui, nós somos escritores consolidados, premiados, nós estamos aqui numa literatura. Sim, se nem aqui a garantia que dirá a posteridade. Um privilégio é aqui e ainda é lá, deu tudo, né? Então, me parece que o humor, eu estou conseguindo fazer um pouco mais nessas questões ali literárias no meu blog. Agora, no que eu estou escrevendo, esse humor está se esvaindo. Pois é, eu queria aproveitar, antes de passar para o Mauro Damer, aproveitar a presença de Adriane Mirtes. Mirtes, como é que está a situação aí na área da saúde? Você que é, enfim, uma pessoa da linha de frente nesse momento em São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, falar da saúde nesse momento é bem complicado, porque é um momento em que se está lidando com um vírus que, de fato, ninguém conhece mesmo, ninguém tem ideia do que seja, está tudo muito recente, né? E por consequência, os tratamentos, o que se pode pensar de vacina, quando, enfim, tudo isso é muito nebuloso ainda, né? Principalmente o lidar com esse vírus no momento. E eu vou te falar que eu acredito que em São Paulo a gente começou até a fazer a coisa de maneira correta. Começamos a quarentena até num período
bacana, com um prazo Sim. bacana. Daí ainda estava tranquila as coisas, né? Se tinha a esperança de que se pudesse não controlar, mas não perder o controle como se perdeu. Só que eu acho que a coisa que não se lidava era que com a questão de se ter conseguido controlar por um tempo isso, ter conseguido segurar esses resultados por um tempo, isso ia levar uma quantidade muito grande de gente a duvidar, a dizer assim, não, imagina, tá tudo, as UTIs estão vazias, não é tanto assim, tá tudo certo, né? E a partir disso se passou a descuidar e a quarentena foi pro brejo. E aí também tem lógico, o fator governo federal também incentivando isso, né? E fica naquela coisa que muita gente não sabe em quem confiar, em quem acreditar, enfim. O maior problema é que o vírus ele foi como uma lupa, sabe? Foi uma lupa que chegou e escancarou a situação brasileira. Perfeito. Escancarou o quanto a nossa sociedade é cruel, o quanto ela é desigual também, não é? Porque logo quando começou aqui no Brasil, logo quando começou a entrar o vírus aqui, a região que eu trabalho, que é a região oeste, era a região que tinha o maior número de pessoas contaminadas, né? Durante umas primeiras semanas, nós ficamos no sufoco ali, tendo que lidar com o maior número de casos confirmados e suspeitos, e afim. E à medida que a coisa foi progredindo, a nossa região foi deixando de ser o epicentro e a doença foi entrando nas periferias, né? A partir do momento em que entrou nas periferias, que era também a coisa que mais se temia, porque se sabia que a hora que entrasse na periferia ia ser muito mais difícil de você segurar essa contaminação. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando entrou na periferia, aí danou-se, né? Sim. É danou-se porque você não tem como cuidar, as pessoas elas não têm as condições mínimas de sobrevivência. Então, como é que você vai segurar ali uma contaminação, sabe? É muito Sim. complicado, É é terrível. muito difícil. Sem dúvida. Tem sido complicado lidar com isso, sabe? Eu imagino, eu não tive nenhum momento o isolamento social, eu imagino que deva estar sendo difícil para as pessoas ficarem em casa, eu não passei por isso. Mas, por outro lado, eu estou saindo todo dia para trabalhar, né? A minha rotina seria quase que normal, mas não é normal, porque a gente sai e a gente sai sempre com aquela tensão, a gente não sabe, né? Sei lá, em qualquer lugar você pode pegar, por mais cuidados que você tenha, por mais que você fique ali passando álcool em gel o tempo todo, lavando mão, usando máscara, né? Que a gente faz tudo isso, mas o fato é que, apesar de tudo isso, você pode sim se contaminar em qualquer momento, porque você é humano e você pode descuidar num momento ou em outro e pegar o vírus. Não tem muito como, sabe? Acaba sendo uma grande loteria. Sim, minha cara, realmente uma situação bastante complexa. Obrigado pelo depoimento importante, né? A Adriane Mirtes, que é com certeza uma das escritoras mais importantes desse país, e uma coisa que eu admiro muito em você é que você não tem essa ânsia, né, de se mostrar, né? Você é muito tranquila da sua obra. Sei que você já está trabalhando num novo livro e é muito bacana. Muito obrigado pela presença aqui. Mauro Damer. Sabe que eu estava ouvindo ali o Marcelinho falando um pouco e tal, e daí eu pensei assim, essas pessoas estão morrendo e estão se tornando eternas, né? Estão ganhando a imortalidade, né? Os Estados Unidos tem uma expressão que é killing yourself to live, né? Isso é quando o roqueiro morre, mas ele se torna imortal, né? Então,
tem essa morte, e tem uma outra morte que é dos que ficam, né? A gente que tem que elaborar esse tanto de morte vai sobreviver. Então, a gente daqui a 10 anos, 20 anos, sim, na pandemia lá de 2020 e tal, né? A gente vai lembrar quem morreu, a importância dos que morreram e tal. Mas a gente, provavelmente, o nosso tempo ainda vai estar, ou não, né? A crise não é só do coronavírus, o desafio eu acho que a ciência aí nos tranquilizaria. Bom, olha, cara, tu não tem cura, tem que te prevenir, quem pegar, pegou, vão ser feitos todos os esforços da ciência, da medicina, para atender os enfermos, o Estado tem que ser responsável, vão botar grana ali e tchau. Não deveria ter tanta dificuldade. O problema é que a gente vive uma disputa, tem um problema econômico aí, né? Tem um colapso econômico que aconteceu também, que tem várias raízes, que tem raízes políticas, que tem a geopolítica americana, a briga com a China, o Brasil se tornando subserviente. E a gente, por muito tempo, parece que o Brasil desrecalcou suas mentalidades que estavam ali guardadas, recalcadas lá no fundo. Quer dizer, a gente agora descobriu que tem fascista, que tem... Então, tem várias coisas, eu acho, que operaram ali, e a tecnologia, quer dizer, as redes sociais criaram essa coisa que estamos todos radicalizados, né? A gente não nota, mas está todo mundo radicalizado, de esquerda, de direita e de centro. Está todo mundo puto da cara na sua bolha. A gente nota, assim, né, Mauro? Não, tudo essa bem. coisa que muitas pessoas falam, assim, porque a extrema-direita, mas já faz tempo que nós discutimos sobre isso, né, da postura de ataque da esquerda, que é tão violenta, né, quanto, em alguns momentos específicos, até desrespeitando a situação de falecimento também, né? Porque você vê, que bom que aquele desgraçado morreu, aquele de cara de direita. Então, é uma situação bem mais complexa, né? O que eu digo é o seguinte, a gente está radicalizado de uma forma ridícula. Há 10 anos atrás, a gente achava que aqueles muçulmanos que iam para o ISIS, da Bélgica, de Paris, a periferia de Paris, lutar na Síria, vão receber 17 virgens. A gente achava aquilo engraçado, né? É uma espécie de uma madeira de piroca, entendeu? Que era feita através de redes sociais e que radicaliza essa gente, cara. E aí hoje a gente acha, não, mas é uma madeira de piroca. O que é pior, entendeu? Uma madeira de piroca ou umas... No fundo, a gente acha que aquilo é uma religião, a gente acredita a eles uma espécie de verdade religiosa, mas é uma mamadeira de piroca que levou eles a montar o califato, cara. E é uma estratégia, e eles estão radicalizados por estratégia da CIA, que tá documentado isso lá de pegar a inteligência americana tentando influenciar na política da Síria, pô. Então, assim, dá para traçar, a gente viu isso o tempo inteiro acontecer na nossa cara e a gente não percebeu. Assim, o Brasil começou a achar, daí veio a madeira de piroca. Claro, não iam chegar a 17 virgens, né? Mas é uma forma de radicalização que a Big Data serve, que a internet serve para fazer, que cria essa bolha aí. Uma coisa, assim, Mauro, que eu fiquei pensando hoje, isso vale para ti, que é chileno, e para o João Paulo Cuenca, né, que é argentino. Vocês, enfim, se criaram aqui no Brasil, mas nasceram em outros países. Hoje, a América Latina, João, ela quer ver o Brasil longe, não é? Os argentinos, até os paraguaios, querem os brasileiros longe, não é? E eu fico lembrando do tempo do Sérgio Moro ali, que o Brasil estava numa pose de nós vamos fechar as fronteiras, não é? Como o mundo dá voltas, né? E realmente é um contexto complexo. Para onde vamos então agora? Eu acho que você esqueceu a Del Fuego, que é colombiana. Del Fuego. Paulo, eu não sou argentino, eu quase fui argentino. Meu pai é argentino. Então seu pai né? Metade da minha família lá. Mas é engraçado porque eu cresci tendo a política argentina como uma espécie de... o caos, né? O caos era a política argentina. É um lugar onde não tem entendimento, onde o meio-campo está completamente... O meio-campo é um campo minado, e você tem radicais de um lado e de outro, e ninguém se entende, é um caos, né? E eu nunca imaginei, eu que cresci com isso muito próximo, que eu teria inveja da política argentina, né? E é óbvio, porque o grande trauma do continente da segunda metade do século XX foram as ditaduras militares, e eles fizeram alguma coisa em relação a isso, e nós fizemos porra nenhuma, como normalmente nos cabe, e estamos vivendo a consequência desse processo, né? Estamos com mais de 10 mil mortos, números oficiais, o número real a gente só vai saber daqui a uns anos, e eu
posso apostar com vocês que vai ser pelo menos 10 vezes maior do que esse número aí. E lá você tem menos de 100, né? Uma coisa assim, é brutal, né? 80, né? Uma coisa assim, 80 e poucos. Mais de 60 milhões de pessoas. Marcelino, me diz uma coisa, Marcelino. Você que está super ligado com vários núcleos que estão organizando e estruturando reações na periferia, o que você tem aí, meu caro? Você quer esse radar impressionante aí, esse hub poderoso para nos dizer aí dessa articulação nas periferias que envolve até escritores, artistas, como é o caso do Ferrez, né, que tomou a liderança de uma iniciativa aí. O que tu tem para nos dizer, meu caro? Hoje mesmo tinha um recado, né, um chamamento da Ana Zepa para o trabalho que ela faz com o Estopor Balaio, né? O trabalho que ela faz na periferia, estava pedindo ajuda aí de cesta básica, etc. É só ir lá no perfil da Ana Zepa que você vê esse trabalho desse grupo de teatro, né? Que tem ali sua origem na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a origem daqueles integrantes do grupo, né? Mas a gente tem muita coisa aí que tem muita gente pedindo por socorro, tem muitos poetas, muitos grupos, muitos coletivos de autores que dependiam desse zigue-zague dos saraus, desse zigue-zague aí com o seu próprio livro debaixo do braço para poder vender esses livros e garantir ali o leito da criança, garantir ali a produção de outros livros para poder se abastecer e continuar nessa luta do tete a tete, porque é preciso que a gente lembre, a gente fala muito das livrarias, a gente fala muito das livrarias que estão fechadas, etc. e tal, mas há muito tempo, muitos poetas, muitos criadores, muitos editores são as próprias livrarias, estavam exatamente fazendo uma livraria ambulante, circulando com seus livros, vendendo esses livros, e não pode circular com eles. Então, tem notícias da articulação do Islã das Minas, não é? Sim. Lá no Rio de Janeiro, articulação dos poetas lá de Belo Horizonte, do Coletivóis, e quem pode nos falar muito sobre o que está acontecendo no meio que ele atua, que é o Lucas Lins, no meio de um autor também como o Lucas Lins, que vive com seu livro debaixo do braço, vendendo aí, vendendo direto da casa dele, na frente de batalha do seu livro. Outro batalhador também lá em Caruaru, que vende o seu livro aí também debaixo do braço, e que faz, entre outras coisas, um festival de literatura lá em Caruaru já pelo terceiro ano, esse é o terceiro ano do festival. Temos o Marcelo da Silva Antunes, que também, olha, aquela prateleira dele toda, de livros que ele empacota para vocês, ouvintes. O Marcelo da Silva Antunes é um escritor e editor, e ele empacota os próprios livros para as pessoas que pedem. Ou seja, a gente tem exemplos aqui de pessoas que articulam nessas frentes de batalha. E como é que estão essas frentes, se você não pode circular, né? Eu tenho ajudado a muitos desses coletivos, e eu acho o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa muito séria mesmo, até aí para passar a palavra para você, para você ver como você vai guiando aí a conversa. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre pensava, mas agora que eu penso mais ainda, no aqui e no agora. Então, se aqui, neste momento, agora, neste momento, eu tenho condições, neste momento, hoje, de ajudar vários coletivos, eu vou ajudar. Eu não vou pensar que, com essa ajuda, eu vou me prejudicar, porque mais adiante esse dinheiro vai me fazer falta. Não existe um mais adiante. Não existe um mais adiante. Então, é agora. Podendo ajudar agora, eu ajudo agora. É o aqui e o agora. Não é a garantia de uma coisinha aqui, porque eu não sei o que mais adiante. Não existe um mais adiante. Aliás, nunca existiu um mais adiante. Então, nesse sentido, eu digo aqui e agora ainda mais. Então, é só porque eu quero, é isso que eu tenho pensado, dia a dia. Enquanto puder ajudar, estarei ajudando. Quando eu não puder ajudar, é porque aquele presente meu não terei condições de ajudar. Muito bonito, Marcelino. André Del Fuego. Só para... O Cuenca comentou da nossa diferença com a Argentina, né? Hoje morreram 10 pessoas na Argentina e aqui morreu 749. Uau, assim, punk, né? E daí, sobre imunidade, eu li uma coisa incrível sobre a nossa imunidade, porque eu achei que ela fosse feita só de anticorpos e não. Então, eles estavam dizendo que, por exemplo, o vírus,
ele pode não ser enxergado pelos anticorpos. Então, ele entra na célula e os anticorpos, as células dos anticorpos podem não enxergar um vírus que está dentro da célula. Ou seja, então não passaria batido. Então, a outra defesa é a defesa celular. Então, ela começa a produzir células, a célula T, me parece, que daí, inclusive, deda ela para que ela saia para fora da célula e os anticorpos, como se estivesse numa grande avenida, pudessem reconhecê-lo. Aí, numa comparação, as bactérias, elas raramente entram nas células, né? Porque elas têm uma forma de se replicar e tal, própria. E o vírus, não tendo, precisa do maquinário da célula. Pois bem, então, muitas vezes, os testes, indicar que você não tem anticorpos, não significa que você não tenha a célula T. E tem pessoas que têm deficiência da célula T. Isso é um problema, mas que a imunidade vai se servir desses dois caminhos. Muito bem, daí a célula T, ela amadurece numa glândula que é o timo. E eu fiquei muito impressionada com isso pelo seguinte, numa live feita recentemente pelo Itaú, pelo Barco, mediada pelo Marcelino Freire, com a historiadora, professora e escritora indígena, a Eliane Potiguara, eu fiz uma pergunta... Maravilhosa, Eliane Potiguara! Maravilhosa! E aí eu perguntei para a Eliana, como aumentar a imunidade / humanidade da gente agora? Claro que o aumento da humanidade está completamente ligado a uma ideia coletiva, a desfazer-se de um eu, e uma integração com a natureza e tudo mais. E a imunidade, ela diz duas coisas. Comer inhame, e a segunda qual era? Bater no timo, exatamente nesse lugar onde você diz eu, na sua identidade. Bater, massagear esse lugar, que é exatamente esse lugar onde a ciência diz que se amadurece uma das células mais importantes para a imunidade. E gostei muito desse casamento das ciências, né? Não é só uma, né? São ciências. Muito bom. Eu vou fazer uma coisa que não estava programado, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade. E agradecendo muito a disponibilidade de vocês de participarem desse nosso episódio. Vamos fazer uma rodada aí dos convidados do Marcelino. Rapidamente, como vocês estão levando, meus caros, esses dias de quarentena e tudo mais? Vamos começar pelo Thiago Medeiros. Olá, boa noite a todos e a todas. Isso pegou a gente muito de surpresa, né? Eu vim trabalhando no lançamento de um livro há um tempo, e eu tinha acabado de pegar uma nova remessa para poder fazer alguns lançamentos aqui dentro de Pernambuco, e acontece que pegou de repente e fiquei com os livros presos dentro de casa, né? E, ao mesmo tempo, também, o próprio processo de criação, né, que a gente sempre está pensando, eu acho uma coisa engraçada, porque o tempo todo as pessoas perguntando, né, está escrevendo alguma coisa sobre esses tempos e tal, sobre esses dias? E eu tenho achado que é impossível a gente escrever algo nesse momento, sabe? Porque a gente é meio reflexo do tempo lá fora, as coisas são muito fragmentadas. Minha cabeça tem funcionado de forma muito fragmentada também, de uma forma que eu não consigo... eu adoraria pensar, romantizar um pouco essa quarentena e dizer que está lendo vários livros, assistindo vários filmes, mas a minha cabeça não tem funcionado dentro de padrões de linearidade, na realidade. Eu não consigo me concentrar, pegar um livro mais extenso, de prosa, principalmente. Sim. Então, o que tem me salvado muito nesse momento é ler poesia, né? Porque também funciona, um livro de poemas sempre é aquela coisa mais fragmentária e tal, então ela vai acompanhar a velocidade da minha cabeça. E eu tenho me dedicado a escrever cartas, né, no momento. Foi uma forma que eu encontrei para poder até entrar em contato, encontrar as pessoas. Eu comecei a vender meu livro com frete grátis para todo o Brasil e escrevi uma carta para a pessoa que vai receber, compartilhando como é que tem sido esses dias de quarentena. E eu tenho começado a receber as respostas, né? Eu sempre soube que ia ser um processo muito forte, né? Porque você está se expondo ali. Eu acho que toda obra de arte você se expõe, mas você nunca está se expondo tanto quanto uma carta, principalmente num momento quanto esse, você contando seus medos, suas ansiedades, seus receios. E eu comecei a receber as respostas. E eu peço, inclusive, que as pessoas não me respondam por cartas, né? Porque para não estar expondo ninguém a sair e tudo mais. Sim.
mas as pessoas têm entrado em contato pelas redes e têm conversado. E as respostas que têm chegado é justamente você vê esse processo de empatia, né? Quando as pessoas olham para mim, pô, mas você escreve, você também está do mesmo jeito que eu, né? Sim, Na sim, realidade. sim, Eu também sim. estou aqui assustado, também estou com medo. Sim. Esse medo que a Adriana falou sobre o fato de você sair de casa. A gente volta para casa, né? A gente sai para ir no mercado, qualquer coisa, tal. A gente volta se sentindo impuro, né, na realidade, eu não digo nem sujo, né, é uma coisa muito maior, a gente vem sentindo uma coisa meio leproso, não quer que ninguém encoste, você corre para o banho, e aquela coisa invisível que te pesa nos poros, na realidade. Sim, sim. E a gente vai enfrentando dessa forma, né? Sim. Eu tenho tentado escrever de forma fragmentada mesmo, acho que um dia, quando isso aí começar a passar, ou começarmos a adaptarmos os corpos realmente a essa situação de quarentena, aí pode ser que a gente comece a fazer um pouco uma coisa mais linear. Tá, perfeito. Isabela? Bom, eu passei por algumas fases diferentes aqui, né, desde o início da quarentena, principalmente porque eu me mudei aqui para São Paulo no ano passado. Eu sou de Brasília, vim de Brasília então no ano passado, justamente para conviver um pouco mais com esse movimento cultural de São Paulo. Vim para estudar, para trabalhar, para ver as pessoas, para estar essa agitação cultural da cidade, poder. Então, no início, quando eu cheguei, eu aproveitei muito isso, de aula, curso, e estava para lá e para cá, em sarau, em workshop, bate-papo, tudo que eu podia eu aproveitava. Então, quando veio esse momento de estar dentro de casa, foi um baque enorme, porque eu falei, poxa, então o que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Porque eu estou fazendo tudo online, então foi um estranhamento muito grande de estar aqui na cidade e precisar ficar dentro de casa. Mas esse processo também foi passando aos poucos, fui entendendo um pouco mais, reencontrando, inclusive, esse espaço dentro de casa. Acho que foi muito importante reencontrar um aconchego melhor dentro de casa, um espaço dentro do lar. E comecei a ler, inclusive, a leitura tem sido um espaço reflexivo para mim. Eu tenho conseguido me concentrar mais, ter esse contato melhor, para me trazer para dentro de casa um pouco, me tirar essa ansiedade de estar em São Paulo sem poder sair. Não estou escrevendo sobre a pandemia, exatamente, sobre nenhum assunto tão de agora. Tenho tentado retomar alguns projetos literários de antes, mas acho que com um tempo muito mais lento. Talvez justamente por não estar com esse contato externo da rua, meu processo criativo, de escrita ou de leitura está um pouco mais lento e eu estou respeitando esse espaço também. Semayá, minha cara, como está sendo aí? Eu sou cofundadora de um coletivo que se chama Nós Mulheres da Periferia, é um coletivo jornalístico, então a gente tem produzido muito conteúdo sobre como tem sido a experiência das mulheres periféricas nesse contexto de Covid-19. E isso tem sido bastante desafiador para mim, porque 2020 já foi um ano que eu me preparei mais para escrever, então eu deixei meu trabalho no ano passado, porque eu decidi que esse ano eu escreveria. Cá em casa já era um plano, e eu estou conseguindo dar conta de alguns planejamentos literários que eu tinha, continuo estudando, mas o jornalismo roubou muito a cena, porque eu tenho muitas redes de contato nas periferias, muitas amigas que estão na linha de frente. Eu estava ouvindo a Mirtes, eu fiquei bastante tocada, porque hoje mesmo eu publiquei um texto que eu ouvi 4 mulheres dizendo como é a pressão de ter que sair todos os dias, né? Então, uma mulher que trabalha no mercado, uma mulher que é assistente social, a outra que é dentista e que precisa sair todos os dias, e essa pressão mental, esse cansaço, né? Que são mulheres que já lidam com 50 minutos de trajeto para chegar no trabalho, mas além disso, é o álcool, é o medo de quem está do seu lado, é o medo de segurar em algum lugar errado, não colocar a mão na cara. Então, toda essa pressão, como eu não tô aqui, eu tô aqui no meu apartamento, morando sozinha, na Bela Vista, minha família tá toda em controle, e eu tô tentando usar o jornalismo, que é o que eu sei fazer como escrita de melhor, para contribuir nesse momento. Perfeito, minha cara. Talentoso Jorge Filiolini. Devido à quarentena, eu tive meu primeiro ataque de ansiedade aguda. Isso fez eu... Devido a um gatilho de tanto ficar indo atrás de notícias, porque eu trabalho com comunicação, eu vou atrás de notícias, e isso me fez eu ter um ataque, e esse ataque traumatizou, então eu estou cada dia mais com fobia, com medo, não saio, tive que sair hoje para comprar álcool gel, já fiquei em pânico. Eu não estou tendo muita concentração, algumas coisas, alguns dias sim, outros dias não, mas tá complicado. Eu perdi totalmente
a alegria, a felicidade, que você me conhece, vocês me conhecem. Sim. Que eu sempre vejo assim, eu até falo com a minha terapeuta, que falo para não comparar com uma segunda guerra, uma guerra, que é uma coisa diferente. Claro, é diferente, mas eu me sinto como se fosse um jovem indo para um campo de batalha. Você não sabe de onde vem o tiro, esse vírus é um tiro, é um inimigo, e você não sabe de onde vem, então a fobia cresce, você começa a ter ataques, começa a perder totalmente o seu controle, porque o seu corpo, você não tem mais domínio do seu corpo. Pela primeira vez, eu não tive domínio do meu corpo devido a essa crise. Isso me deixou cada dia mais tenso, porque pode acontecer de novo. E devido a esses meus pensamentos em relação ao Covid. Eu não tenho vontade nenhuma de ler. Assistir filme, eu estava assistindo, mas parei também com algumas coisas de filmes. O que me motiva muito, assim, desculpa, Paulo, só estender um pouco, é que é na Ria Livraria lá, que a gente está com a equipe, com o Marquinhos, que está aqui com a gente, com as lives que eu estou fazendo aí com Conversaria, mas do resto, assim, depois que você desliga assim, a live, eu volto na minha paranoia, sabe? Em relação a isso tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil. Então é isso. Por sinal, parabéns pela live lá com o Walter Hugo Mãe. Foi muito boa. Parabéns. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu. Mas é isso, meu caro. Realmente é bem complexo de administrar. Eu que sou mais cascudo, estou com 54 anos, já passei por crise de pânico aos 28. Eu sei muito o quanto isso é impactante. Isso você falou uma coisa que eu nem me lembrava mais, que é justamente isso, você perde o controle do seu corpo, né? Vamos em frente, então. Marcelo da Silva Antunes, meu caro. Boa noite a todos agora, de maneira oficial. Valeu, Marcelino, aí. Muito obrigado. E esse depoimento do Jorge aí, toma um abraço virtual aí, Jorge, de alguma forma. Sinta-se abraçado. Já faz algum tempo que eu gosto de olhar as coisas com pessimismo. E esse pessimismo, de alguma forma, ele é um certo otimismo, assim. Eu não espero muita coisa boa e de diversas situações, tanto que são realidades duras e problemas fodidos que todo mundo passa, né? E eu moro aqui na Zona Norte, relativamente perto da Brasilândia, Cachoeirinha, e aqui as ruas estão cheias e tem muita gente que sai para trampar também. Minha mãe está trabalhando. Tem uma mãe de um amigo meu também, que ela também está trabalhando e ela é empregada e ela dorme na casa dos patrões. São realidades fodidas, assim, que é esse pessimismo que já vem de tempos também, né? De um desgoverno que já vem de tempo, de um fascismo crescendo faz tempo, de um país racista. A partir da minha perspectiva individual como autor, autor independente, né, e autor marginal, sei lá, não é mapeado em porra nenhuma também. Então a gente nunca espera nada, assim, e aí esse otimismo é uma espécie de buscar alguma coisa e o que vier é meio lucro, assim, né? Claro que fala de uma realidade que sempre tem alguém pior, né, e sempre tem alguém melhor. Eu acho que a fala do Jorge, assim, foi uma fala também que me identifica em alguns pontos, deixar de lado um pouco algumas notícias e tentar fazer coisas do cotidiano, né? Sim. E é isso, a gente vai superar, vai passar isso, né? Eu não tenho esperança que vai ser melhor, eu acho que não vai mudar, não vai melhorar, porque o capitalismo, o racismo, essas porra vai continuar tudo. É uma tristeza, mas cada vez eu vejo mais amigos compartilhando nas redes, com parentes contaminados próximos, e é isso. Sim. Aqui na Zona Norte as pessoas estão saindo para trabalhar, porque Sim. Aqui mora muita gente, é um bairro meio classe média baixa, aqui na Casa Verde, próximo do Cachoeirinha, Mirim, diversos outros bairros aqui, Pirituba, um pouco mais oeste já, que a mão de obra está aqui, né? Faxineira, porteiro, motorista de ônibus, e tem gente que tem que sair, enfermeiros também, diversas outras profissões, e também não sei se eu tivesse um outro trampo, eu não sei se eu também não saindo, né, nesse momento, e
Muito bem, meu caro. Obrigado pelo relato. Lucas, querido. Lucas Lins. Opa, boa noite, queridos e queridas. Um prazer estar aqui com vocês. Falando aqui de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, né? Um bairro periférico, mas ainda assim eu falo numa condição um tanto privilegiada, porque diferente da maioria da população do bairro, eu moro em um apartamento, só moro com meus pais e tenho tranquilidade, entre aspas, né, para continuar produzindo. Eu comecei uma série desde o primeiro dia da quarentena, no dia 18 de março, foi quando parei as atividades do trabalho, trabalhando numa casa de cultura, aqui em Tiradentes também. E eu comecei uma série de escritos nas minhas redes sociais. Comecei como uma brincadeira, um exercício de escrita chamado Poesia para Matar o Corona. E essa quarentena vai prolongando, já estou no capítulo 52 dessa série. E eu fico notando como os meus textos alternaram o humor. Ali no quarto, quinto dia, eram poemas sobre ficar em casa, aquela lance da faxina, ajudar em casa e tal, colocar um som alto, tentar se distrair. Hoje já são poemas mais melancólicos, com essa pressão social de ter que estudar para um vestibular que não tem nem condições de acontecer, não saber quando que eu vou voltar às atividades presenciais no meu trabalho, apesar de estar continuando trabalhando em home office. É uma dinâmica totalmente diferente, é uma pressão absurda também, porque trabalho numa casa de cultura municipal e a prefeitura ela quer manter esse status de que está colaborando com os artistas nessa pandemia. Então, a gente tem que manter uma programação ativa, virtual, e tem sido essa minha rotina aqui em Tiradentes. Tá bem, meu caro. Obrigado pelo relato. Marquinhos, seja bem-vindo. E só dizer que também eu alterno, no decorrer de um dia eu tenho melancolia, tenho alegria, tenho tudo, né? Tenho tentado, às vezes, falo comigo mesmo, não vou mais ver noticiário, tá muito punk, né? Parece que a gente está num hospício com esse governo. Mas aí eu não consigo, cara. A TV tá logo aqui do lado, aí eu vou ver o que tem de novidade. Mas é isso, queria dar uma palavra de ânimo pro pessoal, que é todo pessoal jovem aí, cara. E, né, Paulo, eu que sou mais velho, assim, é verdade, a gente tem Marquinhos. que ter uma cancha, vamos ter um pouco de ânimo, que as coisas melhoram. Um abraço para todos aí. Obrigado, Abraço, Marquinhos. Abraço, saudades. Eu acho que uma é muito... Acho que é terapêutico a gente trocar isso, né? Muito. Eu também estou tendo uma dificuldade tremenda de ler um texto que seja maior do que uma página. Muito difícil se concentrar em alguma coisa, o pensamento está super fragmentado, eu estou medicado e é complicado, assim, é um momento de muita incerteza e de muita incerteza em relação a muitas coisas, na verdade. Não só em relação à nossa segurança, enfim, mas a segurança principalmente das pessoas que a gente mais gosta, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. E depois desse túnel, como é que vai ser, né? Como é que vai ser a economia, enfim, como é que a gente vai ter trabalho, se não vai ter e tal. Eu acho, por um outro lado, nós todos aqui somos escritores, certo? Vai ser uma coisa muito interessante para todos nós, porque talvez a gente seja testemunha da maior mudança no mundo nos últimos 100 anos. Que eu acho que a gente realmente vai assistir o capitalismo implodir. E tem uma beleza nisso, porque não estava legal antes, o mundo não estava legal, né? E qualquer pessoa que conhece a realidade das periferias no Brasil sabe que não estava legal, inclusive nos governos do PT, certo? Até os governos supostamente de esquerda não conseguiram democratizar o Estado Democrático de Direito. Então, a polícia matava e esculachava a galera no governo da Dilma e no governo do Lula, certo? Então, assim, talvez a gente esteja vivendo vários aceleradores históricos, né?
um golpe, a eleição de um fascista, uma pandemia global, uma crise social, política e econômica que vai ser abissal, mas talvez seja uma destruição de várias coisas que já não estavam bem, não estava legal antes. Então, eu tento ser... Olha que louco, quanto mais pessimista eu sou em relação ao mundo como a gente conhece, num lado muito maluco, depois desse pensamento, eu fico otimista, porque esse mundo realmente tinha que acabar. E a gente vai ver ele acabar. A gente só tem que ficar forte, junto, unido, e pegar um bom assento no teatro. Marcelino Freire. Olha, eu vou dizer o seguinte a vocês, eu não estou bem. Nós não estamos bem. Nós não estamos. O Jorge deu o seu depoimento, todos aqui falando quanto que isso tem nos afetado. E um pouco que o Marquinhos falou também de umas estratégias que me parece que espontaneamente, intuitivamente começam a aparecer. Você sozinho o tempo inteiro, alguém falou aqui de lavar o prato não sei quantas vezes. Eu lembro sempre do filme baseado no Máquina de Pinball da Clara Verbuck, com a Leandra Leal, em que o personagem leva ali um pé na bunda ali do seu amor e começa na crise a lavar o prato, aí viu que não era só o prato, vamos lavar a geladeira, aí viu que não era só a geladeira, o banheiro. Quando viu, já estava lavando todo o hall do prédio, desce o segundo andar, o terceiro. Então, é um pouco estratégias que eu tenho feito aqui. Eu já limpei tudo da casa, eu limpo a segunda vez, alguém falou aqui dessas estratégias, para a gente poder exatamente desopilar. E eu tenho voltado a fazer uma coisa que eu fazia pouco, mas eu sempre gostei de fazer, são colagens. Então, eu passo horas ali. Quando a notícia é cada vez mais ruim e o número vai aumentando, eu digo colagem. Rapaz, eu passo horas ali ouvindo notícia, a notícia passa por aqui, vem por aqui, porque eu estou colando, né? Eu estou ali brincando com isso que eu sempre gostei de fazer, mas não tinha tempo parado para fazer em casa. Então, tem umas estratégias aí de sobrevivência, porque, na real, não estamos bem. Na real, agora há pouco eu estou falando com vocês, eu estou tomando 5 remédios por dia, isso antes da pandemia, porque eu me deparei com uma crise de hipertensão, né, e de pressão alta, e aí ainda bem que eu mediquei antes, descobri antes, estava tomando já esses remédios. Mas agora mesmo, eu disse, antes de eu conversar com os nossos amigos de modo geral, eu tenho que tomar um remédio ali antes, aí eu digo, eu vou tomar antes um remédio, não vou tomar tão tarde antes de dormir. Eu não lembro se eu tomei o remédio antes de conversar com vocês, ou se eu vou tomar um remédio pela segunda vez, o que é muito grave. Então, entende como que nós não estamos tão bem? Então, entende como é que é isso? Então, porque a gente com essas estratégias de sobrevivência e com os nossos dilemas e com as nossas finitudes. Agora, a gente tem que reagir, entende? E é isso que a gente tem que fazer. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa sala, conversando e encontrando essas pessoas todas, cada um com seu depoimento. Muito lindo. Mauro Damer. Eu acho também, sabe, isso que a gente está conversando, as ideias, a possibilidade de usar essa ferramenta, que eu também já falei isso, mas vou repetir assim, isso está criando um novo efeito na gente, né? Então a ideia da gente, por exemplo, estar falando sobre algo e se expondo e contando dentro dos nossas casas e vendo uns aos outros, é uma coisa que a gente não tem a dimensão ainda do efeito disso, né? Na linguagem, na pesquisa. Eu fico pensando assim, há muita coisa ainda que está em questão, né? Por exemplo, como é que vai ficar escrita? Quer dizer, nas artes plásticas, eu já falei também, tem essa naturalidade com a desmaterialização do suporte, tá? Ou seja, o suporte é uma brincadeira do artista plástico, ele desmaterializar o seu... E qual é o suporte do escritor, né? Talvez, né? Assim, onde que está Então, tudo isso que está operando, que está fazendo a gente não está lendo, mas a gente está hiperconectado, lendo nas redes sociais, um volume animal gigantesco de informações e está processando as leituras dos outros também, entendeu? Então, está tudo isso forçando, acho que um novo campo, assim, a gente vai sair daqui de um jeito que a gente não sabia como não estava previsto antes e a gente não sabe como vai ser, né?
Mas na medida em que a gente também tiver a dimensão de que isso é muito maior que a gente, que a nossa a nossa existência mesmo. Isso é uma coisa que vai marcar a história da humanidade, né? Assim, uma quarentena mundial, né? Então, a gente nunca imaginou que era possível parar um país inteiro, né? Então a gente também tem que ter o que me chama a atenção é esse desafio que a gente vai ter que enfrentar, entendeu, cara? Ao mesmo tempo que a gente está enterrando mortos e está tentando elaborar a vida, daí em sentido que essas pessoas fizeram, a vida está sendo cruel com a gente também, porque está nos obrigando a fazer isso em outras plataformas, e aí são muitas camadas. André Del Fuego. O Mauro comentou no podcast anterior uma coisa ótima, que a gente vai concordar com isso imediatamente, de que o inconsciente não entrou em quarentena. Tudo está acontecendo aqui em ação, né? Então, por exemplo, eu estou me considerando no controle, e é claro que eu não estou, e percebi nas últimas semanas a minha falta de controle no meu filho, que eu tenho um filho de 8 anos. Então ele começou a roer unha, ele começou a ter uma mudança de personalidade assim que estranha, sabe? Ele está isolado e vontade de ficar mais isolado. E embora esteja nos jogos, nos games, mas isso é um outro isolamento dentro do isolamento, né? E fiquei pensando que muito assim, isso deve estar no tom da minha voz, isso deve estar na forma como eu trato, enfim, como eu faço o gerenciamento do dia pela casa e tudo mais, né? Então, eu tento o tempo inteiro. Eu caí várias vezes aqui na minha casa, tive vários acidentes domésticos já, porque até perceber que eu teria que ter gestos muito lentos dentro da casa, que o tempo é outro. Não é o tempo da rua, não é o tempo do fora. E você fala assim, o tempo do dentro, então, em paz. Não, tão pouco. Essa história, então agora eu vou me interiorizar e me conhecer, e deve ser um horror isso, né? Também, né? Isso há de ser também um horror. Então eu caí várias vezes, eu levei tombos no quintal, teve um que eu fiz uma consulta por televídeo, que eu achei que fosse sair de casa, porque meu braço não saía, eu quebrei um dente, eu talhei a mão, tudo aconteceu comigo aqui. E isso é uma velocidade incompatível uma velocidade mental incompatível com o corpo, né? Então eu super também entendo o relato do Jorge, eu já tive crises de ansiedade, assim, é um troço que ela não tem uma causa aparente, de repente você está petrificado, assim, uau, sabe? E aí eu queria só comentar também sobre esse momento, essa falta de previsibilidade, e uma palavra que circulou muito, bem a Leandro Carnal, que é a tal da resiliência, e eu sempre desconfiei muito eu não gosto muito dessa ideia, né? De que você, então, é atingido por alguma coisa e a resiliência seria a capacidade de voltar à forma anterior àquela mudança. Sem dúvida, a quarentena e o coronavírus é o maior ataque que a gente já sofreu num âmbito psicológico profundo e físico, né? Trata-se de uma ameaça à autoconservação direta. Mas eu não acredito nessa volta ao que era anteriormente, mesmo psicologicamente, não tem como, até como essa coisa já colocada pelo Mauro, por você, Paulo, e pelo João o tempo inteiro, desse capitalismo em xeque. O capitalismo também é um afeto, é um tipo de afeto, a forma como é afetado e a forma como você afeta alguém, a forma como a gente produz literatura dentro de um capitalismo, a forma como a gente cai em ciladas de competição dentro da literatura, nas suas formas de editais, de prêmios e do caralho. Sim. Já falamos disso aqui. Muito, né? Então, assim, não tem volta anterior. E se não tem volta a esse modo anterior, a gente tem que se despedir mesmo. E despedida vai ter um vazio. E a gente, nesses episódios todos, a gente tem falado muito na linguagem, né? E eu acho que a gente, sobretudo a gente que escreve, a gente tem muito medo de não dizer nada, de não ter nada a dizer. E a gente não se sustenta no vazio, nesse lugar que não está nomeado ainda. A gente tem muita aflição, parece que a gente morreu, ou que está morrendo, porque não tem uma palavra. Mas e aí, será que a gente não consegue sustentar um momento mesmo desse silêncio, não se atemorizar com isso? É uma pergunta que coloco aqui, que me coloco também, sabe? De estar nesse ponto morto, sabe? Nessa marcha que não é ré, não é para frente, não é para lá, é
suspenso, nessa suspensão. Imaginar que a gente pode, sim, viver essa suspensão momentaneamente, né? Não sei até quando, né, essa suspensão. E aí, só para usar um Leandro Carnal um pouco mais interessante, que é o Deleuze, eu adoro esse texto, sempre volto para ele, que é o Crítica e Clínica, ele tem um capítulo Vida e Literatura, e que ele diz que a doença, tanto física quanto psicológica, ela é uma quebra de um processo. E o escritor, como sempre está em processo, ele é médico de si. Pensando nessa fala dele, a gente tem em mãos um instrumento, ou porque cada um está começando agora, ou porque já está nisso, a gente sabe, é um instrumento poderoso, sabe, que pode estar nesse momento não a serviço de uma literatura universalizante, dessa que vai ser publicada, dessa que vai chegar em algum lugar, ontem mesmo numa live do Santiago Nazarian, né, Marcelino? Mas Santiago dizia assim, agora vai, mas vai para onde? Aquela esperança de cada lançamento dizer agora vai, mas o que é esse lugar? Para onde é que vai, não é? Que é isso, a gente colocar também uma escrita sempre a serviço dessa leitura externa, e talvez seja um momento que eu sei que muitos colegas aqui já estão fazendo, que são os diários e tal, esse momento de uma escrita outra, sabe? Estamos todos mesmo estarrecidos com tudo isso, uns mais afetados, eu digo psicologicamente, outros menos afetados, ou então fazendo truques, estratégias para não se afetar tanto. Mas nós todos não podemos individualmente carregar esse peso de um mundo inteiro que parou. Então, assim, entende o que eu estou dizendo? É porque senão fica inviável. Se a gente pegar esse peso para si, como se só a gente estivesse carregando, todos aqui estamos dentro da sua parcela, inclusive de familiares, Adriane trabalhando na área da saúde, a mãe do Marcelo tendo que trabalhar, tendo que sair para trabalhar, estão todos de um modo diferente, mas todos na igualdade dessa dor, desse susto. Aí só para não carregar um peso único, porque esse peso está distribuído em toda a humanidade. É isso só que eu queria dizer. Levando em consideração o que vocês disseram aqui, eu queria fazer um apontamento que me chamou bastante atenção hoje, em função de uma campanha lançada por alguns procuradores da República ontem, no final de tarde, denunciando esse projeto, essa medida provisória 910, que altera, enfim, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações em terras situadas em áreas da União, das ocupações incidentes. Basicamente, o que essa medida provisória diz é que ela vai regularizar a situação de grileiros que invadiram terras indígenas, quilombos, florestas, e chancelar um processo que é bastante perverso aqui no Brasil, e todos nós conhecemos, né? Até tem aquela figura que dá bela, digamos assim, ficção. Isso, inclusive, está no primeiro romance da Maria Valéria Rezende, o Voo da Guará Vermelha, que são os limpa-terra, que é aquela velha estratégia, não é? De você vai, ocupa, desmata, planta, e geralmente quem faz isso é alguém contratado por um sujeito rico que depois vai se dizer dono dessa terra e vai pleitear justamente a regularização perante o poder público. Então isso é uma espécie de paulada na cabeça de todos que lutam pela preservação, né, das comunidades tradicionais no norte do país, da preservação da floresta. Mas por que eu estou colocando isso agora? Porque eu percebo, como vocês disseram aqui, que é um momento muito particular de tensão, né? Quer dizer, não há como você negligenciar que nós vivemos num dos países mais desiguais do mundo e que está em constante disputa e que se manda matar em função da terra. Famílias são expulsas por esses limpa-terra, né, no norte do país, vários lugares no centro-oeste, e você vê que
o Ministério Público hoje ele é bastante dividido e, se é possível, você vê pessoas que têm um pensamento de extrema direita, pessoas que estão fechadas, né, de joelhos a um pensamento super retrógrado. Você também descobre procuradores da República jovens profundamente empenhados, né, na preservação do que realmente importa nesse país, né, e da dignidade das pessoas que realmente importam nesse país, que são as pessoas desprotegidas. Então, nesse esquema de acomodação, sabe, eu acho que sempre tem alguém sinalizando para um futuro melhor, né? Isso está sempre em disputa. Com certeza não sairemos desse processo os mesmos, e faz parte do jogo. Muito bem, com essa rodada de manifestações importantes, nós encerramos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos para o terceiro, onde são selecionadas pessoas e situações que dariam bons contos ou romance na literatura brasileira contemporânea. Até! Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltando aqui com o podcast de modo geral, número 16. Vamos começar por André Del Fuego. Voltando ao Sérgio Santana, né? Fico pensando no Sérgio Santana e no André Santana, dois escritores com uma força e uma voz muito próprias, e pai e filho. Eu adoraria escrever sobre a relação de dois escritores e tendo em comum essa relação de autoridade, mestre de um pai, da qual ele teria que superar de alguma maneira ou não. E porque me lembro do André amparando sempre o pai, segurando ele pelo braço. E adoraria investigar isso num texto literário. Muito bom. Mauro Damer. Cara, essa semana eu estou sem muita inspiração. Eu tinha pensado um pouco no ministro da Saúde, que já está sendo fritado depois dos mares terra, se provar o canalha. Então aí eu fiquei pensando na mediocridade desses homens aí que estão aí assumindo um discurso público, os cargos públicos, e não duram 2 semanas. E são... Depois pensei também, fiquei pensando também, eu queria, na verdade, talvez escrever um pouco a moralidade desses generais, cara, que o Brasil tem, que foram formados na Escola das Américas para servir ao anticomunismo, e vem com essas espécies de visão de mundo estreita. E aí talvez eu quisesse escrever um pouco isso, assim, entendeu? Assim, tentar entender essa mentalidade deles. Esses dias também estava pensando, talvez... Então não são exatamente um personagem, mas eu estava pensando no papel da pornografia e da sedução, cara, na vida das pessoas hoje em dia, porque mudou completamente os usos, a sexualidade das pessoas, né, hoje em dia, assim, tal. Então aí eu me lembrei um pouco de uns textos do Baudrillard, que falava um pouco do papel da pornografia no capitalismo, para manter o capitalismo. Então eu talvez pensaria em algo assim, mas eu estou tentando entender essas mentalidades aí, meio doidas aí, desses caras que tentam justificar discursos absolutamente falsos, assim, quer dizer, sobre o ponto de vista da ciência, da democracia, o cara que fala, né, as liberdades, defende as liberdades atacando as liberdades, defende a abertura de mercado, fechando o mercado, brigando com o mundo, defende... Então eu criaria uns personagens queria um encontro de grandes canalhas, assim. Ok, meu caro, ótimo. João Paulo Cuenca. Eu não queria, enfim, eu não tenho personagem. Tá. Mas eu vou, na verdade, ler agora um texto, é um parágrafo, na verdade é muito curto, que eu uso nas oficinas para terminar as oficinas, é a última coisa que eu leio, baseado muito na nossa conversa no bloco anterior, que é o final do Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é um dos meus livros preferidos. É o último parágrafo, não sei se vocês já devem conhecer o livro, é aquela conversa maluca do Marco Polo com o imperador mongol, né, o Kublai Khan, e o Marco Polo vai narrando
as cidades e os reinos que ele descobre. E no final do livro, que não é nem um romance, é um livro de contos, é um livro completamente doido, um livro de narrativas, de paisagem, o imperador mongol pergunta para o Marco Polo como é que vai ser o futuro, né? Qual é o futuro do meu império, o que acontece daqui para frente. E no final o Marco Polo diz que o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Procurar e reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. Muito bom, João. Muito bom. Bem, meus caros, influenciado pela Andrea Del Fuego, isso acontece muitas vezes aqui no De Modo Geral. Nós fazemos nossas projeções de personagens e aí somos influenciados pelo outro parceiro de podcast. Eu criaria, Andrea Del Fuego, um deus naquela linha ali do Neil Gaiman, né, quando escreveu American Gods, né? Eu criaria um novo deus, ou uma deusa, que seria uma deusa para o terceiro mundo, a resiliência. E a resiliência, ela seria uma espécie de nova deusa da mentira, porque esse argumento da resiliência, para quem entende bem do capitalismo, né, e quem entende bem o quanto as populações mais pobres do país sofrem, sabem que a gente nunca sai o mesmo de um trauma, né? Tem pessoas que saem de casa e não voltam iguais. Isso não precisa de pandemia para o Brasil, para isso ser, sabe, uma realidade brasileira. Então, eu construiria uma narrativa na qual essa deusa acabaria desmascarada, porque esse argumento da resiliência, ele é muito parecido com o argumento da meritocracia, que é jogada para o terceiro mundo, né? Você tem que ser, né, pautada pela meritocracia, você tem que ser resiliente. As pessoas não são resilientes. E, de modo geral, os modelos de sucesso do capitalismo, as pessoas que venceram no capitalismo, elas são sempre atreladas a essa ideia, né, de souberam ser resilientes, né, souberam sofrer o impacto e se reestruturar. Caramba, isso não é humano. Então, com isso nós acabamos essa maravilhosa edição do podcast De Modo Geral, número 16, com a presença do convidado Marcelino Freire e dos amigos Tiago Medeiros, Isabela de Andrade, Marcelo da Silva Antunes, Adriane Mirtes, Lucas Lins, Semaia Oliveira, Marcos Benucci, Jorge Filiolini, André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Mauro Damer. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Marcelino, e até a próxima. Obrigado. Já que tem uma gravação, deixa eu te falar uma coisa. O próximo, de modo geral, pule para o número 18, viu? Podcast De Modo Geral. Marcelino Freire. Eu gostaria de tomar liberdade de ler um texto que eu terminei de produzir hoje. É porque tem um grupo lá, uns brasileiros que moram lá em Portugal, tem feito um trabalho ótimo toda terça-feira, o grupo Sinestéticas, né? Marcelo da Silva Antunes já esteve por lá, não sei se um outro parceiro ou parceira esteve lá. Sinestéticas, eles me provocaram para fazer um texto a partir da ideia de oralidade, a partir da ideia de palavra e tal. E eu, na verdade, nesse elenco de coisas, nesse garimpo de repertório, nesse garimpo de memórias,
eu me deparei pensando sobre o trabalho. Se fala muito dos trabalhadores da saúde, não é, Adriano? Os trabalhadores da saúde que não podem ficar em casa, os trabalhadores como a mãe do Marcelo que não pode ficar em casa, o trabalho que não deu certo, no sentido do progresso que não veio, nesse país que queria o progresso, o outro querendo acabar com o isolamento social porque se precisa trabalhar, né, para alimentar o capitalismo falido, etc, etc. Fiquei pensando na questão do trabalho e pensando nessa memória do trabalho, e aí pensei nos meus 8 irmãos, são 9 filhos, eu sou caçula de 9 irmãos, né, 9 filhos, e aí pensei que meus irmãos todos, a maioria trabalhou na construção civil, e eu fiquei pensando no trabalho de cada um, e o que eles deram para esse Brasil, né, para esse trabalho aí, de alguma forma, um trabalho com essa desigualdade social grande, né? Nunca ficaram ricos, etc. Então, em resumo, o trabalho. E aí eu queria ler para vocês, apresentar os meus irmãos para vocês. Todas as palavras. Meu irmão mais velho foi soldador, trabalhava colocando estruturas sólidas entre as plantas de ferro de uma construção, aquele que emendava as vigas do chão para o teto, entre o cimento armado, a junção do fogo. Lembro das faíscas que faiscavam, eu menino, diante do espetáculo pirotécnico. Hoje ele está aposentado e quase cego. Dele trago para a minha poesia a palavra corpo. São 8 irmãos sertanejos ao todo. Um outro foi peão de empreiteira. Desde moço corria trecho em rodovias, edifícios, ferrovias levantadas em cima de precipícios brasileiros. Para onde fosse chamado, era pau para toda obra, suor aplicado naquilo que desse dinheiro. Morreu atropelado por um caminhão, fazendo um bico de encarregado. Dele trago para minha poesia a palavra desejo. Minha única irmã foi quem me levou a uma loja de departamentos, dessas de brinquedos, brincos, eletrodomésticos. Comprou para minha casa a primeira batedeira de bolo, um jogo de panelas, liquidificador. Trabalhou em escritório de contabilidade. Depois se casou, foi morar em uma cidade do interior. Hoje é de quem sinto mais saudades. Dela trago para minha poesia a palavra tarde. Um irmão colado a mim, porque sou o caçula da família, sempre teve facilidade com bula, matemática, orçamento, cifras, faturas. Na feira em que meu pai trabalhava, vendendo feijão, era o pequeno gerente da administração de perdas. Nosso pai endividado não se equilibrava entre as moedas, pendurado na miséria todo mês. Dele trago para a minha poesia a palavra talvez. Mais um irmão técnico em segurança do trabalho, outro chefe encarregado na construção civil e um outro cabo do exército. É preciso que se deixe claro o nordestino, para que serve, se não para cuidar de escravo, de muitos escravos, levando nas costas esse Brasil no peito, sem nem saber por que se bate direito, a serviço de quem? Deles trago para a minha poesia a palavra zen. Se são 8 irmãos neste testamento, falta alguém, o último, aquele que mexia com artesanato nas ruas, durante a folia, saía fantasiado, criava máscaras de plumagens e paetês, parava o bairro quando era hora de ensaiar os passos que o fariam campeão dos carnavais outra vez. Faz um tempo, por causa de política, não conversamos mais. Dele trago para a minha poesia a palavra revolução. Meu alfabeto, minha pátria, meus vagidos, minha anteporta, meu postigo, meu tronco, minha pedra, meu ABC, meu beabá, minha memória, meu batente, minha borda, minha fronteira, minha boca, minha soleira, meu caminhar, meu horizonte rudimentar, meu degrau, meu embrião, minha semente minadora, minha palavra criadora vem daí. Isso que trago comigo, toda palavra sacrifício.